E aí, galera, como é que vocês estão? Espero que todos bem. Professora Beth, estamos nós mais uma vez para mais uma videoaula. E hoje a nossa aula é Linguagem de Programação 2, onde a gente vai estar vendo conteúdo de HTML, né? É a nossa terceira aula. E a gente vai estar falando sobre o atributo text, textos, parágrafos, quebra de linha e comandos de alinhamento. Lembrando que o HTML é uma linguagem de marcação que a gente utiliza algum editor de texto, por mais simples que seja, tipo bloco de notas, notepad, para estar fazendo a codificação para a criação de um site, ok? Continuando, a gente tem aqui o atributo text. O que faz esse atributo? Ele serve para definir a cor do texto, né? A cor do texto padrão do HTML, tá? Aí a gente tem aqui, abrindo a tag body, teste igual, e aqui o número aqui. Isso aqui é a cor padrão. Define a cor padrão de tudo aquilo que foi escrito na página do HTML, como mostra aqui na figura. Olha só, se vocês repararem, o texto aqui, ele começa no vermelho, tá vendo? Por quê? Porque eu tô colocando o texto com uma cor. E aí essa cor, ela vai ser o quê? Vai ser a cor padrão, né, de toda a página de HTML. Ok? E aí, a gente vem para os textos. Há várias maneiras, né, várias formas da gente fazer um texto em páginas de HTML. A mais simples dela, a gente está utilizando a tag hx, né, onde x corresponde a um número que equivale de 1 até 6, sendo 1 o maior e 6 o menor. Vocês podem ver que é diferente, o 6 não é o maior, a gente não está na ordem, né? A gente não vai falar assim, é do menor para o maior, não. O 1 é o maior e o 6 é o menor, tá? E como é que é utilizado isso? Por exemplo, quando a gente coloca H1, a gente está colocando que o texto exibido com a cor padrão é no maior tamanho possível. Aí tá aqui, ó, escrito, ó, H1. Aqui será exibido o texto com a cor padrão da página e no maior tamanho possível. A gente colocou a cor padrão, olha só, lembrem-se aqui, ó. A gente aqui colocou essa cor padrão aqui, ó, que vai ser o quê? Vermelho. Então, quando eu chego aqui, ele vai continuar no vermelho. Só estou dizendo que eu quero no maior tamanho. H2 será exibido um texto menor. H3 será exibido um texto menor. H4 vai ser exibido menor ainda. E eles vão diminuindo de tamanho até chegar ao menor tamanho. H6, e aqui será exibido o menor texto possível com a tag. E aí a gente finaliza com a tag aqui, ó, tá vendo? Ó, HX. Olha só, todos os tamanhos possíveis do H estão aqui, olha só. Prestem atenção. Eu tenho todos os tamanhos aqui, conforme eu fui botando do 1, conforme eu fui pondo, perdão, do 1 até o 6. Ele mostrou aqui, né? E os parágrafos? Observe que com o H, aí não é necessário que a gente mude de parágrafo, né? Porque ele automaticamente ele já vai. Mas no caso, se você preferir, a gente pode utilizar o H ou não utilizar as tags. É preciso sempre que a gente utilize o quê? Uma quebra de linha, pois o HTML ele não quebra a linha. Ou seja, no mesmo momento que a gente tecla Enter. Se eu teclar Enter, ele não quebra a linha. Então a gente precisa estar utilizando um comando para que haja essa quebra de linha no meio do código. H1, observe que eu não aciono nenhum comando para quebra de linha. O HTML não quebra de linha automaticamente, mesmo que eu parta a palavra ao meio. Quer dizer, o que eu fiz aqui? Eu fui apertando o Enter, para cá, para cá, para cá. Coloquei o H1 aqui, o H1 aqui. E fui apertando o Enter.
Mesmo eu apertando o Enter aqui, ó, olha só, o comando foi H1 e a frase inteira que tinha que vir, e fechei aqui o comando de H1. E eu vim quebrando a página, vim apertando o Enter aqui, ó. Apertei o Enter aqui no D, no O, no não, no quebra, D, linha, eu, parta. Mas olha como é que ficou. A linha, mesmo quebrando a linha na palavra meio, ele não quebrou a linha. Olha só, ele continuou a mesma coisa. Então não existe essa quebra de linha pelo Enter, tá bom? Para quebrar essa linha, ou seja, para a linha de baixo, a gente tem que usar uma tag chamada BR, que simplesmente quebra a linha, ou a tag PP, que cria um parágrafo. Eu já tinha dado na aula anterior que o P, ele faz o quê? Ele marca um parágrafo, ou seja, vai para a linha de baixo. E eu coloquei um exemplo aqui, o texto vai aqui. Eu uso BR. BR para quebrar a linha. Ó, P. Quando eu uso P, eu não preciso quebrar a linha. Aqui, ó, tá vendo? Aqui eu fiz o quê? Aqui eu coloquei o P para iniciar e o P para finalizar. Ele quebrou a linha aqui, pois o parágrafo que começa vai depois. E aqui, o texto vai aqui, eu uso BR para quebrar a linha. Olha como é que vai ficar aqui, ó. O texto vai aqui e eu uso o BR para quebrar a linha. Quando eu usei o BR aqui, ele quebrou a linha, ele foi para baixo. Quando eu uso o P, eu não preciso quebrar a linha, pois o parágrafo que começa depois já é outro, porque eu utilizei o P aqui e o P no final. Observe que quando uso o BR, a linha simplesmente passa a ser a de baixo. E quando se usa o PP, a linha de baixo é pulada para um poema, como se fosse um poema. Olha aqui, ó. Ele simplesmente foi para baixo. E aqui não, quando veio a vírgula foi. Aqui eu tenho um exemplo de como funciona o P a nível de alinhamento. A gente pode configurar para alinhamento centralizado à esquerda ou à direita. E aí fica o quê? Eu utilizo a tag do parágrafo, alinhe, que é o que? É a instrução para alinhar. O alinhamento vai ser igual a center e fechei. Aí eu coloquei aqui dentro, vai estar o texto que eu quiser. Aqui está escrito só, alinhe o texto escrito ao centro da página e fecha. Ou seja, o texto que tiver aqui entre um e outro vai estar o quê? Alinhado ao centro. Olha como é que ficou. Alinhe o texto escrito entre os parágrafos, entre a página. Tá vendo? Ó. P, abri, coloquei no meio, olha só, a tag eu abri aqui, P, alinho, igual a center, fecho com o sinal, coloco o texto que eu quero e fecho o parágrafo. E aí o texto que eu coloquei entre os P's, né, o P de início, o P de finalização do parágrafo, vai ficar centralizado. A gente tem outros alinhamentos, que podem ser o que? Left, que é a esquerda, que é o padrão. A gente tem o right, que é o que? A direita. E a gente tem o center, que é o centro, centralizado. Ok? Esses aqui são os alinhamentos que a gente pode utilizar dentro do texto. Bom, eu estou deixando aqui o link, que assim que vocês assistirem essa minha videoaula, vocês vão entrar direto nesse link aqui para assistir uma videoaula sobre o primeiro projeto de HTML. Né? Eu já tinha dado o primeiro projeto para vocês escreverem somente um título. E aqui ele está explicando como é que faz também. Vocês vão pegar, isso eu vou estar pedindo a vocês, né? Eu vou estar vendo o primeiro projeto que eu dei. E aqui ele já está descrevendo um projeto para vocês fazerem. E eu quero que vocês façam passo a passo, tá? E me mostrem isso. Se quiserem filmar ou printar as telas, mas eu preciso ou a finalização do primeiro projeto pronto, ou seja, o que está escrito. De cada um eu vou ver. Isso está valendo uma parte da avaliação, ok? Bom, a aula está ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido sobre essa parte do texto, a parte que a gente quebra os parágrafos ou não, que o Enter, não adianta eu apertar o Enter, que
que não quebra-se um parágrafo assim. Eu só quebro um parágrafo através da tag BR ou quando eu utilizo a tag P, porque a tag P ela marca um novo parágrafo, né, sobre o alinhamento e sobre a parte da cor que a gente pode estar utilizando dentro da formatação padrão, dentro do que a gente vai estar utilizando no HTML. Ok, galera? Eu vou deixando, como sempre, meu abraço, né? Um grande beijo no coração de cada um. Muitas saudades de vocês. Abraços e beijos com muito amor e até a próxima videoaula.